está começando o RH News, esse programa que é para fomentar, promover e informar empresas e oportunidades de trabalho para Dourados e região. Hoje, nossa entrevistada é Lisandra Ferrachin, que tem experiência de 17 anos na área de RH e vai compartilhar com a gente sua experiência, seus conhecimentos, para que você, empresário, para que você, profissional, possa compartilhar desses conhecimentos e aproveitar no dia a dia da sua empresa, com o seu recrutamento e seleção, e você, profissional que está buscando uma oportunidade de trabalho, para que você possa anotar as dicas e surpreender nas suas entrevistas de trabalho. Feliz em receber a Lisandra hoje aqui com a gente para compartilhar um pouco da sua trajetória profissional. Na verdade, ela vai compartilhar da experiência, da sua expertise com a gente, falando sobre esse tema que é muito importante e bastante interessante para as empresas, para profissionais de RH e também para profissionais que têm objetivo em buscar seu desenvolvimento na carreira, buscar melhores colocações no mercado de trabalho. E que o tema é como contratar profissionais por competências. Lisandra, eu sei que é um tema que daria para a gente ficar falando muito tempo a respeito, mas o nosso programa é curto, então a gente vai ser bastante objetivo e eu quero que você se sinta aqui à vontade para compartilhar a sua experiência com a gente, para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento através do nosso programa. Então vamos para a primeira pergunta, tá bom? Lisandra, fala pra gente então, quais são as principais competências dos profissionais de destaques? Muito obrigada, Nisley, por participar deste momento. Acho que realmente falar sobre esse tema é um tema apaixonante, e que cada vez mais a gente percebe essa necessidade, e uma oportunidade realmente quando a gente fala no mercado. Então, assim, para mim hoje, quando a gente pensa em principais competências, cada organização, cada posição, ela precisa ter definido quais são as competências, A gente precisa, antes de qualquer coisa, trabalhar cada cargo. Então, assim, quais são as exigências, o que esse cargo determina, o que esse cargo realmente exige destes profissionais. Mas tem algumas competências que para mim hoje são essenciais. Então, assim, flexibilidade, essa capacidade de flexibilidade. A gente vive num momento extremamente agitado, pós-pandemia, então cada vez mais a gente precisa exigir, que a gente tenha essa flexibilidade, resiliência, uma outra capacidade que a gente tem de sobreviver e de superar rapidamente, de lidar com essa adversidade e rapidamente criar novas estratégias. Mas hoje, falar assim, Lisandra, qual é a principal? Para mim, é inteligência emocional, Então, assim, cada vez mais inteligência emocional está tomando, toma uma proporção muito grande no mercado. Por quê? Porque ela é o mediador, ela que, na verdade, vai ser o que vai possibilitar relações mais saudáveis, relações que são mais construtivas, E essa capacidade que a gente tem de entender, de lidar, de repente, com uma diversidade, e a gente ter essa capacidade, realmente, naquele momento, de manter o equilíbrio, de respirar profundamente e conseguir tomar uma decisão com um controle maior, não tomado pela emoção, mas que a gente tenha esse equilíbrio entre razão e emoção. Então, a inteligência emocional, hoje, para mim, ela já é e ela vai ser daqui para frente realmente a competência uma das mais importantes, E aí a gente pode pensar também, liderança, essa capacidade de tomar atitude, iniciativa, de ter proatividade. Então, são várias competências hoje que são importantes, Porque a gente lida aí com cada vez mais demandas e maiores necessidades, E dentro das organizações, saber respeitar uma hierarquia. Com certeza, com certeza. Hoje também é um diferencial para quem sabe. Com certeza, E trabalhar as relações, Trabalhar relações é essencial. Lisandra, fala um pouco pra gente, então, por que é tão importante utilizar essa metodologia de recrutamento e seleção, que é a metodologia por competência? Perfeito, assim, eu acho que existem várias formas, várias modalidades para que a gente faça um processo seletivo. Existem as mais tradicionais, quando a gente trabalha
com avaliação, então tem processos, né, que exigem prova de conhecimento específico, prova de conhecimentos gerais, aí tem a avaliação psicológica, tem às vezes dinâmica de grupo, mas hoje quando a gente pensa essa modalidade, né, essa metodologia de seleção por competência, ela foi desenhada, ela foi estruturada de uma forma que a gente consiga fazer um levantamento, fazer uma avaliação muito mais completa, com muito mais riqueza de detalhe e que a gente trabalha o quê? Baseado no comportamento dessas pessoas, né? Em ações que elas já fizeram, em comportamentos que elas já tiveram. Então, assim, a metodologia de seleção por competência, ela traz muito mais subsídios, né? E uma forma muito mais sustentável que a gente faça um processo seletivo mais assertivo, mais estruturado e focado, direcionado para quê? Para as competências que são essenciais daquela posição, daquele cargo, daquela empresa. Lisandra, então compartilha com a gente sobre a sua experiência. Você tem 17 anos de experiência com recrutamento e seleção, com RH, não só recrutamento e seleção, né? Com todas as áreas do RH. O que você acredita que as empresas mais procuram hoje nos profissionais? Bom, Nisla, assim, o que eu vejo que as pessoas, né, que as empresas mais procuram, realmente é essa capacidade, assim, de pessoas que tenham capacidade de tomar decisão, de pessoas que realmente entendam o seu papel e que consigam fazer muito mais do que aquilo que a posição requer, né? Então, assim, eu ainda escuto algumas pessoas dizendo, isso aqui não é do meu papel, eu vou ajudar, né, o outro, mas assim, essa posição não faz parte da minha descrição de cargos. Eu acho que hoje, quando a gente vive, né, essa nova era do mercado de trabalho, realmente assim, a gente precisa que pessoas façam muito mais, que elas colaborem, que a gente tenha muito mais essa empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de ajudar, né? Então, assim, não é porque o meu trabalho acaba aqui que eu não vou de alguma forma ajudar ou colaborar ou desenvolver essa empatia para quem está do meu lado. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse senso, assim, fortalecer as relações dentro do ambiente de trabalho, trabalhar, né, quando eu falo das relações, é muito mais essa questão do trabalho em equipe, do respeito, de entender essa diversidade que existe no mercado de trabalho, de aceitar as diferenças, entender que não só, né, não é só aquilo que eu faço que tem importância, mas que para que a empresa, para que essa engrenagem funcione, a gente precisa que todo mundo faça parte disso, que todo mundo colabore, que cada um faça a sua parte. Então, acho que a gente precisa muito mais disso, assim, pessoas que tenham a cultura da organização. Então, quando a gente pensa em cultura, né, cada vez mais assim, as organizações querem pessoas que tenham essa identidade, que elas se identifiquem com a organização, que elas venham para a empresa porque elas já, de alguma forma, conhecem, ou porque elas respeitam, porque elas valorizam, ou porque em algum momento ela já idealizou, né? Ela sonhou em trabalhar nessa empresa. Então, assim, quem que não quer isso? Assim, quando a gente recebe, né, um candidato que diz, eu imaginava, eu passava aqui na frente, eu me identificava com essa organização, então essa pessoa, ela já tem esse desejo de estar ali. Então, ela com certeza vem muito mais focada em contribuir, né, em complementar, em fazer parte, do que, de repente, uma pessoa que só teve uma oportunidade. Certo. E é muito fácil, né, Lisandra, que eu percebo assim, não sei se é o que você percebe também. Por exemplo, quando eu olho uma multinacional, né, uma grande corporação, uma grande empresa, eu me ver lá dentro, eu querer participar dos processos seletivos, mas não é só para essas empresas que eu devo me preparar, não é só nessas empresas que eu devo me projetar. Até porque a gente sabe que existem pequenas empresas, médias empresas, que têm oportunidades, que são boas oportunidades e que as pessoas precisam também olhar como se olhasse para uma grande empresa. Porque ali dentro, para cada um tem uma oportunidade e precisa se preparar para isso. Então, a minha próxima pergunta para você é: como um candidato deve se preparar e por que ele deve se preparar para participar de um processo seletivo? Perfeito, acho que isso faz, assim, quando as pessoas elas se preparam, quando ela conhece, quando ela vai atrás dessa empresa, ela realmente já está estudando, ela já entende um pouquinho da cultura, da visão, dos valores.
Eu já tive experiência, por exemplo, né, já trabalhei em multinacional, e às vezes de atender um candidato, eles, olha, Lisandra, gostei, né, me identifiquei, agradeço a oportunidade de ter participado aqui, mas é que eu vi que vocês valorizam muito segurança. E para mim, eu não tô acostumado com esse tipo de procedimento. Por outro lado, eu já vi pessoas ligarem e dizer assim, eu quero muito trabalhar nessa empresa, porque eu sei que nessa empresa eu vou me sentir seguro, eu vou poder proteger minha família, então eu sei que isso para vocês é um valor, então eu quero estar nessa empresa porque eu me identifico com os valores de segurança que vocês têm, com o respeito, com esse cuidado. Então, são algumas coisas, e aí o que você trouxe, acho que é fundamental, assim. A gente está falando, né, eu posso pensar numa grande empresa, mas assim, todas as empresas. Mas o que é mais importante, assim, eu acho que sempre, se você é candidato neste momento, pense o seguinte, assim, para eu ir para uma determinada empresa, para eu ir trabalhar em determinado segmento, avalia antes, né? Eu não tive, assim, uma das coisas que faz as pessoas se desconectarem, que faz com que as pessoas, elas não se engajem com a empresa, às vezes é porque, eu vim porque eu precisava muito trabalhar, mas assim, você parou para pensar? Esse é o cargo que você gosta? Você está fazendo aquilo que você gosta? Você está fazendo aquilo que você se identifica? Diz, não, eu só precisava de uma oportunidade. Então, quando as pessoas vêm por esse motivo, dificilmente ela vai ficar. Então, assim, se eu trabalho com área de venda, se eu trabalho com área, né, de atendimento, se eu trabalho numa área mais técnica, administrativa, financeiro, contábil, RH, independente, eu falo que a gente tem que trabalhar com coisas que a gente realmente, que eu vou tornar o meu trabalho prazeroso, que eu vou me identificar com aquilo que eu estou fazendo. Então, essa conexão, então assim, olhar para isso, participar, visitar antes, passar na frente. Quando as pessoas falam, eu queria muito trabalhar nessa empresa, eu falei, então passa lá na frente, para na frente, olha para essa empresa, para essa loja, para esse escritório, olha para ele, se imagina trabalhando dentro dessa empresa, né? Então isso faz toda a diferença. Olha o uniforme, olhar como as pessoas se comportam, cultura, como é o ambiente, como são já as pessoas que trabalham lá. Porque aí você vê se você vai se identificar com aquela cultura. Perfeito. Se as pessoas estão felizes, né? Se as pessoas estão contentes. E aí quando você olha para aquilo e fala, então assim, pesquisa antes, estuda, porque uma das coisas que faz muita diferença e que atrai, né, o nosso olhar quando a gente está à frente do recrutamento é sem dúvida, assim, se eu recebo um candidato, né, uma candidata que manda o currículo dizendo, olha, eu quero muito, prezada Lisandra, quero muito participar dessa empresa, dessa oportunidade, essa é uma empresa que eu me identifico, que eu valorizo, que eu sei como vocês conduzem esses trabalhos. Isso a gente já para, né, Nisley? Uhum. E aí você já atenção, olha, né, de forma diferente e fala, não, eu quero conhecer, quero entrevistar. Agora, quando você recebe um currículo, às vezes a pessoa diz assim, olha, você vê que lá no próprio e-mail tem 10 pessoas copiadas, segue meu currículo para análise. Uhum. Então, ou a vaga é às vezes administrativa e manda no próprio currículo está dizendo que ela quer trabalhar na área de recepcionista. Isso. Ou a vaga é para vendas e está escrito que é para administrativo. Perfeito. E não tem uma apresentação específica para aquela vaga, é algo que eu sempre compartilho. Coloque lá na sua apresentação profissional algo que fale dos seus resultados, que você acredita que vai de encontro com os requisitos da vaga. Isso aí, perfeito. Isso aí faz toda a diferença. Sim, porque percebemos que aquela pessoa se preparou, pesquisou pelo menos sobre a vaga e está realmente interessada naquele cargo. Então, isso já é um diferencial, né, de entender que aquele profissional, ele sabe o que ele quer. Maravilha, é isso aí mesmo. Ela tá em busca daquela oportunidade especial, né, específica. Lisandra, então, para encerrar essa nossa conversa, eu quero que você compartilhe uma dica que você acredita, assim, ou uma frase que é essencial para quem está buscando uma oportunidade de trabalho e também para as empresas, para quem está fazendo recrutamento e seleção. O que é primordial? Vamos começar assim, né? Primeiro para as empresas e depois para os candidatos. O que é primordial num processo de recrutamento e seleção? Perfeito. Acho que quando a gente pensa na empresa, assim, tenha clareza do que você espera desse candidato, quais são os requisitos principais que você precisa para essa oportunidade. Então, assim, analise antes, entenda junto com a liderança que vai ficar à frente dessa pessoa, como você vai recepcionar essa pessoa, como você vai conduzir o processo de integração.
Porque eu posso fazer o melhor processo seletivo, eu posso atrair o melhor talento, se essa empresa, né, ou se essa organização não está preparada para receber essa pessoa, ou não tem o cuidado. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente quer se sentir respeitado, querido. Eu quero sentir que essa empresa estava esperando, né? Ela estava me esperando chegar. Então, acho que para uma empresa é importantíssimo isso, assim, garantir um processo de integração, garantir realmente que a gente tenha clareza de quais são os requisitos, o que eu imagino para essa oportunidade e fazer um processo de acolhimento, de integração, acelerar ao máximo que você puder a integração, né, e esse relacionamento dessa pessoa dentro da organização. Quando a gente pensa já no candidato, né, ou na candidata, eu acho que é olhar para isso, assim, se prepare, pense antes. Tudo que você colocar no teu currículo, tudo que você colocar na tua apresentação. Então, assim, a gente se apresenta através do Instagram, do Facebook, a gente se apresenta através do LinkedIn, a gente se apresenta através do nosso currículo. Então, assim, tudo que você colocar ali, escreva com muito carinho, assim, com muito cuidado, porque cada palavra que tiver ali, ela de alguma forma vai atrair a atenção ou não de quem estiver conduzindo aquele processo. Então, se prepare, pense, direcione, né? Internalize, assim, se prepare realmente para essa oportunidade. Isso vai fazer toda a diferença para garantir que você possa fazer parte deste processo seletivo. Ótimas dicas, ótimos comentários. A Lisandra compartilhou com a gente a sua expertise de uma maneira assim muito generosa, então espero que vocês aproveitem essa entrevista, que anotem tudo e que se tiverem dúvidas mandem pra gente, que a gente vai ter a maior atenção e carinho para responder vocês, o que nós queremos com este programa, com essa entrevista, com este conteúdo, é que vocês estejam informados e cada vez mais preparados para o mercado de trabalho de Dourados e região.